Fala galera cervejeira, beleza? O vídeo de hoje é para não dizer que não falei de lúpulos, né? Vamos fazer esse trocadilho aí para falar de uma flor que provoca um amargor que nos dá tanto prazer. Ao invés de nos deixar uma vida amarga, nos deixa uma vida prazerosa. Bom, eu já venho falando há algum tempo aqui no canal que o meu nível de conhecimento sobre cerveja é um nível básico, é um hobby, né? E a partir desse hobby a gente vai no tempo livre, no nosso tempo de lazer, estudando. E recentemente eu adquiri alguns livros e eu acabei agora a leitura desse primeiro livro aqui, o Lúpulo, que na realidade é um livro aqui do Stan Hieronymus, né, que é Lúpulo, Guia Prático para o Aroma, Amargor e Cultivo de Lúpulos. É um livro que eu já até tinha, para falar a verdade. Eu tinha esse livro em PDF, o original em inglês. Cervejeiro caseiro aí acaba trocando informação, a gente acaba recebendo alguns links para baixar alguns livros. Eu tenho vários desses, mas eu nunca fiz uma leitura. Por estar em inglês, geralmente eu faço consultas. Eu vou num capítulo específico, num tema específico que eu quero encontrar, mas eu não faço a leitura na íntegra, pegando desde o início, porque é cansativo fazer essa leitura em inglês, né? Eu não tenho essa fluência para fazer, eu preciso de um tempo maior aí para entender, para pegar o contexto do livro. E depois que foi publicado então em português, eu pude então fazer a leitura na íntegra. E é um livro muito bacana que inspirou esse vídeo. Obviamente que eu vou complementar aqui com várias outras informações sobre lúpulos, né? Inclusive com imagens, trazendo algumas imagens sobre plantações, sobre as características do cultivo do lúpulo, mas é importante a gente entender o que é esse universo. Para isso, estou aqui tomando uma cervejinha, uma Double IPA, né? Nossa última leva de Double IPA, já está terminando aqui, mas que ainda está com o aroma do dry hopping aqui muito presente, para que a gente possa fazer esse acompanhamento inspirado em algo de bom. E a primeira coisa que me chamou a atenção no livro foi a questão da agricultura mesmo, da tecnologia por trás do plantio, do desenvolvimento, da ciência por trás do lúpulo. Nós temos, de uma certa forma, a associação direta quando a gente fala de uva e vinho, a gente entende como um produto agropecuário, né? Um produto agrícola, diferente da cerveja que muitas vezes a gente não associa imediatamente, até porque nós não tínhamos essa cultura de compreender que a cerveja era feita de água, malte, lúpulo e leveduras. A partir daí, compreender como que é a cultura do plantio do lúpulo é extremamente relevante, principalmente para nós cervejeiros caseiros, né? A gente tem que entender um pouco da propriedade para entender o sabor que nós queremos e até a padronização que a gente busca, que muitas vezes vai ser bem mais difícil do que a indústria. Porque sendo um produto agrícola, a gente vai ter variações de safras, né? A gente vai ter safras que a característica ali da flor ela desenvolveu mais, então ela vai ter características tanto de aroma quanto de amargor diferente de um ano para o outro, dependendo de como foi o clima e o desenvolvimento das plantas. Então, essa é uma das primeiras questões que são interessantes. E sendo também um produto agrícola, nós temos uma cultura por trás do plantio do lúpulo que remete muito à nossa história aí do café, da cana, da própria uva no sul, né, de famílias plantando o lúpulo em determinadas regiões do mundo, que historicamente desenvolveram as mais de 100 variedades de lúpulos que a gente tem. E como que isso se deu? A gente tem regiões históricas, tanto na Alemanha e na Inglaterra, hoje nos Estados Unidos, e a gente tem vários outros países produzindo lúpulo, e eu vou chegar inclusive numa das maiores curiosidades de quem é hoje um dos maiores produtores, e dependendo da safra do ano, chega a ser o maior produtor. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Antes eu quero trazer um pouco dessa cultura do plantio de lúpulo. Algumas regiões são famílias que iniciaram o plantio, né? E isso vem passando de pai para filho, isso é comum. A gente vê alguns produtores de lúpulo hoje falando que quando crianças tinham um certo trauma de ter que fazer as amarras do lúpulo. O lúpulo nada mais é do que uma planta, um tipo de trepadeira, né? E então ela precisa de fazer algumas amarras, as treliças, ou colocar
alguns mastros para que ela possa subir ali enrolando nele e depois facilitar para a colheita, porque a planta vai cair um pouco para o lado com as folhas e facilita a colheita. A gente vai ver algumas questões dessas, a gente tem aqui algumas imagens para vocês verem de uma forma bem rústica como que a gente pode fazer a colheita dos lúpulos, mas hoje a gente tem tecnologias, isso tudo é feito por máquina, a não ser quando você está em pequenas propriedades produtoras de lúpulo. E nessa cultura, quando a gente pensa, aqui no Brasil nós temos, por exemplo, aqui em Minas Gerais a gente tem a festa do milho, né, em Patos de Minas, que é a capital nacional do milho, e aí a gente tem vários produtos, desde broa, degustação de pamonha, mingau, curau, né? Então a gente tem vários processos similares entre o que se faz com uma determinada plantação, como o caso que eu estou citando, o milho, e em relação ao lúpulo. Na Europa é muito comum isso, hoje tem também nos Estados Unidos, mas era muito comum as famílias de uma certa região, e aí a gente tem regiões como Tettnang e Hallertauer na Alemanha, tem Kent na Inglaterra, própria Yakima Valley, ou o Vale do Yakima, nos Estados Unidos, que são regiões que historicamente as famílias se voltaram naquela região ali para fazer o plantio de lúpulo, então elas são muito específicas. E essas regiões são responsáveis por praticamente a maior parte da plantação de lúpulo em todo o mundo. Mas continuando aqui o nosso assunto, né? Essas regiões então elas fazem festas, como eu falei da festa do milho. E essas festas são tradicionais, a gente tem uma série de celebrações que são feitas por ter uma boa colheita, enfim, é muito parecido e similar com outras culturas de outros produtos agrícolas também. Mas o que chama atenção é que essas festas, historicamente, elas reuniam então as pessoas da região para ajudar na colheita. A colheita de lúpulo sem o maquinário que nós temos hoje, né, industrial, ela era bem artesanal. Então são as pessoas ali plantando, cortando os ramos de lúpulo, alguns puxando, como eu mostrei aqui no vídeo. Então tinha um certo trabalho braçal ali, até monótono, né? Então o livro retrata, por exemplo, na Inglaterra, os industriários, as pessoas que trabalhavam na indústria, na capital, no período de férias acabavam indo para o campo para fazer a colheita do lúpulo. Então essas pessoas vinham das cidades no período de férias para uma renda extra. E ali eles se reuniam em acampamentos, né, para fazer a colheita e faziam várias festas locais. Obviamente essas festas eram regradas de cerveja, de diversão, então muita gente fala ainda hoje, produtores hoje que lembram dessas festas, como que eram na região de Kent, por exemplo, na Inglaterra, como que eram essa cultura das pessoas brincando ao redor de uma fogueira e cantando e dançando, enfim. Grandes regiões do mundo passaram então até essa tradição e essas festas foram aumentando e hoje são inclusive pontos turísticos, né? A gente já não tem a mesma estrutura de colheita, mas a gente tem a tradição. Então celebra-se uma boa safra, celebra-se a cerveja boa, a cerveja de qualidade. Vamos tomar um aqui para a gente continuar nosso assunto. Então, um detalhe interessante do plantio de lúpulos é que essas famílias, essas regiões, algumas fazendas, por exemplo, plantavam um tipo de lúpulo de um lado e um tipo de lúpulo do outro lado, por exemplo, de uma estrada. E existia, então, a polinização cruzada. Quando começaram, então, nesse cruzamento, nascer novos lúpulos, novas variedades com características diferentes que chamaram a atenção, então, dos produtores, que passaram, então, a fazer esses cruzamentos em laboratório também. Então, existe toda uma ciência no cruzamento dessas plantas, do porquê cruzar, em relação à durabilidade, de fortalecer aí para as pragas, para não serem atacadas por pragas. Então tem uma série de fatores por trás do lúpulo que a gente recebe. E além disso, o lúpulo pode então ser aplicado na cerveja, tanto fresco, a flor fresca, e a gente tem hoje, inclusive no Brasil, algumas cervejarias usando lúpulos produzidos no nosso país, principalmente no sul do país,
a gente já tem algumas experiências bem-sucedidas e algumas cervejarias aproveitando para utilizar o lúpulo fresco como um diferencial, que acontece em várias cervejarias do mundo. Às vezes a cervejaria usa o tipo pellet, né, que é o que a gente usa aqui na produção de cerveja caseira, mas eles usam outros processos, como extrato de lúpulo, o lúpulo fresco, e cada um dá uma característica diferente. E o que chamou a atenção também, que é muito interessante, é em relação ao perfil de lúpulo ao longo da história. Em determinados momentos da história, o que se queria com o lúpulo era produzir o amargor usando pouco lúpulo e gerando muito amargor, porque você economizaria na produção da cerveja. Mas ao longo desse processo começou-se a apreciar o aroma também. Então a valorização do aroma foi mudando o perfil. Isso já aconteceu em alguns ciclos e hoje a gente passa por isso de novo, principalmente com os Estados Unidos, trabalhando com novos lúpulos de aroma, com qualidades diferentes, com cruzamentos diferentes, que tem tido uma grande aceitação no mercado. Um deles, por exemplo, é o Citra, que eu utilizei na nossa Double IPA aqui, que dá esse aroma, no meu caso aqui eu estou sentindo um maracujá muito presente, dá um aroma diferenciado e já nos aguça o paladar para tomar uma cerveja, sabendo o que você vai encontrar, que é um gosto característico que você passa a procurar em determinadas cervejas. Vamos lá! Nossa, é muito bom. E aí, toda essa estrutura, ela muda inclusive a indústria. O livro traz, por exemplo, um exemplo de que as cervejarias, ao longo da história, ao longo do processo, se a gente analisar as últimas décadas, mudou-se o perfil de lupulagem. E aí eu lembro, inclusive, meu tio fala muito, ele trabalhou no Iraque, teve algumas experiências de viagens pela Europa e tomava muita cerveja no próprio Iraque, a Heineken, né? E ele é apaixonado pela Heineken. Mas ele fala que a Heineken hoje não é a mesma Heineken de antigamente. E eu, como tive a oportunidade de visitar a fábrica da Heineken, né, eu achava isso esquisito, porque eles falam de uma padronização da Heineken que inclusive não é para diferir tanto. Na realidade, eles dizem que ela tem um padrão que a mesma Heineken produzida em diferentes países tem o mesmo sabor. Mas existem diferenças, inclusive, do quanto de amargor que se dava na cerveja. Não estou falando agora especificamente da Heineken, mas o livro cita o caso da Budweiser, por exemplo, que ao longo das últimas décadas mudou a concentração de lúpulo e o padrão de amargor que tem na cerveja. Então, sem perceber essas alterações ao longo do tempo, elas acontecem. E aí, como que a gente pode, então, fazer uma padronização da nossa cerveja? Lembrando que o lúpulo, então, ele pode ter safras diferentes que vão trazer para a mesma variedade de lúpulo características diferentes, de um ano para o outro. Se a gente observar as embalagens dos lúpulos, né, ela vem com um perfil. A gente pode até observar, guardar uma embalagem de um ano para o outro e comparar se ela mantém esse perfil. Lógico que os produtores tentam manter esse perfil, mas nem sempre é possível. Então as grandes indústrias, as grandes cervejarias, elas têm especialistas. Como a gente tem degustadores de café, né, eles têm os degustadores de lúpulo. A hora que eles vão na fazenda para fazer a compra do lúpulo para a indústria, eles furam inclusive os fardos, experimentam tanto o aroma quanto o amargor, e tem especialistas só de aroma, especialistas só de amargor, diferentes especialistas para fazer o cruzamento dessas informações. Então existe toda uma ciência por trás do lúpulo. É algo muito maior do que a gente imagina. E quando não é possível manter o mesmo padrão, eles então vão medir o amargor a partir de testes específicos e dosar a cerveja ano a ano de forma diferente, de acordo com as características do produto daquele ano. O que para nós, cervejeiros caseiros, é muito diferente. Então, gente, o lúpulo hoje é uma ciência, né? A agricultura vem desenvolvendo a cada ano e as tecnologias vão desenvolvendo e proporcionando, principalmente por meio da ciência, novos conhecimentos acerca de
como que a gente vai colocar o lúpulo, quando que a gente vai colocar na produção. Então eu posso usar o lúpulo de pellet, eu posso usar o lúpulo de extrato, eu posso usar o lúpulo in natura, né, a flor diretamente. E os momentos que eu vou adicionar, existem características inclusive de quando se usa in natura, do tempo que ela secou, do tempo que ela ficou armazenada, a flor ficou armazenada. Então essa secagem pode dar diferença. E alguns preferem usar ela mais fresca, outros preferem já ela mais envelhecida. Então é toda uma ciência, o que nos dá, além das variedades dos lúpulos, uma possibilidade de utilização de diferentes formas que vão trazer diferentes sabores e aromas aí, que podem ser milhares de estilos, milhares de possibilidades dentro de um mesmo estilo de cerveja, por exemplo, só a partir de como a gente usa o lúpulo. Então, esse universo cervejeiro é muito maior do que o que a gente imagina e por isso tão fascinante. Bom, gente, eu achei esse livro sensacional, né? Indico para quem quer conhecer mais sobre lúpulo, sobre cerveja de uma forma geral. Ele traz também várias receitas de cervejarias consagradas e é uma leitura que eu achei muito legal em termos de cultura, de agregar conhecimento nesse universo cervejeiro. E sobre a curiosidade que eu falei, são os maiores produtores de lúpulo, né? Os lúpulos geralmente são plantados ali nas latitudes, né, nos paralelos entre o 35 e 50. É uma planta que requer um clima mais frio, né, um clima temperado, mas ela precisa também de forte incidência de luz. Então o Brasil tem produzido hoje em algumas regiões, a gente já tem um desenvolvimento, existem vários institutos de pesquisa que estão dando apoio aí na área da agricultura para os cultivos do lúpulo, as cultivares, né, entender melhor as mudas, as possibilidades que a gente tem aqui no Brasil com o clima, com a variação, de como fazer esse plantio. E aí nós temos variedades de lúpulos que podem ser lúpulos, essas trepadeiras que podem ser muito altas, e aí ela requer um maior esforço aí, ou maquinário para fazer a colheita. E a gente tem lúpulos anões, as variedades são infinitas. A gente pode fazer então ali com os mourões, né? Ou pode fazer treliças, como tem sido feito em alguns locais no Brasil, com arames, né? Faz o cruzamento. Eu citava que os fazendeiros que hoje, né, são descendentes e continuam a tradição da família aí produzindo lúpulo, eles tinham trauma de infância, era no ter que amarrar o lúpulo para essa trepadeira crescer, né? Então, quando eu comecei a falar sobre isso, acabei não terminando. Esse é um dos traumas. E, surpreendentemente, nós temos hoje algumas regiões, como a Etiópia, como uma das maiores produtoras de lúpulo, né? Eu tenho aí regiões como Estados Unidos e Alemanha sempre ali dividindo quem que é o maior, mas a Etiópia apareceu com uma nova variedade de lúpulo, muitas vezes usadas para fins medicinais. É usado também para cerveja, mas é uma característica diferente do lúpulo e que tem tido uma grande produção em alguns anos, superando inclusive Estados Unidos e Alemanha, que são os maiores produtores hoje. E a Inglaterra, ela não está hoje no top 10. A gente tem ainda China, tem Coreia do Norte, tem Nova Zelândia, Japão, tem outros produtores hoje de lúpulo. Ele vem ganhando cada vez mais corpo com essa cultura nossa de variedade, de compreender as possibilidades de um tempero diferenciado na nossa cerveja. Bom, gente, por hoje é só. A ideia do vídeo hoje era justamente a gente fazer aí uma consideração geral sobre o lúpulo, um apanhado geral, para a gente entender que o lúpulo é uma ciência, o plantio, a agricultura, tudo que está por trás das tecnologias da produção do lúpulo é muito maior do que o que a gente pode imaginar. Como cervejeiros caseiros, né, a nossa ideia então, para a gente tentar manter uma produtividade, um padrão de produtividade que a gente quer, eu sinceramente, de uma leva para outra que eu faço de uma mesma cerveja, eu vou ter uma lembrança, mas eu não tenho como comparar, né? Então eu vou ter uma lembrança, se variar um pouco eu nem vou perceber. Mas tem gente que quer buscar uma padronização e aí é necessário, no nosso caso, ir acompanhando as variações.
porque o perfil que eu tenho hoje desenhado nos softwares, por exemplo, que eu uso para a produção de cerveja, são perfis que podem mudar de um ano para o outro. E eu estou usando ali uma média, que é o que vem diretamente já inserido no sistema. Então, fica a dica aí para quem quiser fazer uma padronização, de ter que conferir e ajustar o seu sistema, o seu perfil no Beersmith, por exemplo, no software que você usa. Por hoje é só, espero que vocês tenham curtido o vídeo, que tenham gostado dessas informações, que são básicas, mas são importantes para a gente entender um pouco mais desse universo cervejeiro. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço, saúde e até mais!